Você sabia que algumas das descobertas mais importantes da história da humanidade foram feitas por mulheres? Mas muitas delas foram ignoradas, tiveram suas ideias desacreditadas ou só receberam reconhecimento muitos anos depois. Hoje você vai conhecer 7 mulheres extraordinárias que mudaram o rumo da humanidade. Algumas desafiaram guerras, outras revolucionaram a ciência e uma delas ajudou a levar o ser humano até a Lua. Eu sou o Rodrigo e você está no canal Império Narrativo, onde histórias ganham poder. Se você gosta de curiosidades históricas e histórias surpreendentes, já deixa o like no vídeo. Estamos no começo e isso ajuda muito o canal a crescer e faz o YouTube recomendar esse conteúdo para mais pessoas. Começando com uma cientista brasileira que trouxe esperança para milhares de pessoas, Tatiana Coelho de Sampaio é bióloga e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela ficou conhecida por desenvolver uma substância chamada polilaminina. A polilaminina é baseada em uma proteína natural do corpo humano, chamada laminina, que participa da estrutura dos tecidos. A ideia da pesquisa é que essa substância possa ajudar a reconectar fibras nervosas danificadas, algo extremamente importante para o tratamento de lesões na medula espinhal. Em pesquisas experimentais, a polilaminina apresentou resultados promissores na recuperação de movimentos em pacientes com lesões medulares. Pesquisas como essa mostram como a ciência brasileira também pode contribuir para descobertas que impactam o mundo. A próxima mulher participou de um dos momentos mais importantes e decisivos da história do Brasil. Em 1888, aconteceu um dos acontecimentos mais importantes da história brasileira: a assinatura da Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Quem assinou esse documento histórico foi a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Naquele momento, ela estava governando o país como regente enquanto o imperador estava fora do Brasil. Com apenas 2 páginas, a Lei Áurea colocou fim a mais de 300 anos de escravidão no país. Um marco histórico que transformou profundamente a sociedade brasileira. A próxima mulher ajudou a humanidade a alcançar algo que durante séculos parecia impossível: Katherine Johnson. Katherine foi uma matemática brilhante que trabalhou para a NASA durante a corrida espacial. Naquela época, muitos cálculos necessários para missões espaciais ainda eram feitos manualmente, e era exatamente isso que ela fazia. Com extrema precisão, Katherine calculava trajetórias de foguetes e cápsulas espaciais. Ela ajudou a calcular a trajetória da missão Apollo 11 Moonland, que levou os primeiros seres humanos à Lua em 1969. Seu trabalho era tão confiável que alguns astronautas preferiam conferir os cálculos com ela antes mesmo de confiar totalmente nos computadores. A próxima cientista ajudou a explicar um fenômeno que mudaria completamente a história da energia e da ciência: Lise Meitner. Lise Meitner foi uma física fundamental para a descoberta da fissão nuclear. Esse fenômeno acontece quando o núcleo de um átomo se divide, liberando uma enorme quantidade de energia. Essa descoberta teria impactos gigantescos na ciência, na produção de energia e na história mundial. Mas aqui acontece uma das grandes injustiças da história da ciência. Apesar de Lise Meitner ter sido essencial para explicar o processo da fissão nuclear, o prêmio Nobel foi concedido apenas ao seu colega de pesquisa. Ela ficou de fora do reconhecimento oficial, mesmo tendo sido uma das principais responsáveis pela descoberta. A próxima cientista ajudou a revelar algo ainda mais fundamental: Rosalind Franklin. Rosalind teve um papel essencial na descoberta da estrutura do DNA. Utilizando uma técnica chamada difração de raios-x, ela produziu uma imagem famosa chamada Foto 51. Essa imagem revelou a estrutura em dupla hélice do DNA, a molécula que carrega as informações genéticas de todos os seres vivos. Mas, infelizmente, novamente a história da ciência registrou uma injustiça. A descoberta da estrutura do DNA rendeu o prêmio Nobel a outros cientistas. Rosalind Franklin, que produziu uma das evidências mais importantes para essa descoberta, não recebeu o prêmio. Hoje, muitos historiadores da ciência reconhecem que seu papel foi fundamental. Marie Curie. Marie Curie foi uma das cientistas mais extraordinárias da história. Ela foi pioneira no estudo da radioatividade e descobriu 2 novos elementos químicos, o polônio e o rádio. Seu trabalho transformou profundamente a física e a química. Mas o que torna sua história ainda mais impressionante é um feito raríssimo. Marie Curie se tornou a primeira pessoa da história a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas científicas diferentes.
uma em física e outra em química. Até hoje, pouquíssimos cientistas conseguiram algo parecido. Nenhuma dessas histórias parece saída de uma lenda medieval como a da próxima mulher. Joana d'Arc. Joana nasceu em uma família camponesa na França no século XV, mesmo sem treinamento militar. E ela afirmou ter recebido visões divinas que a incentivavam a ajudar a França durante a Hundred Years' War contra a Inglaterra. Com apenas 17 anos, ela conseguiu convencer líderes franceses a deixá-la acompanhar o exército. E, para a surpresa de muitos na época, ela participou de batalhas decisivas que ajudaram a mudar o rumo da guerra. Mas a sua história teve um final trágico. Joana foi capturada e executada aos 19 anos. Anos depois, de forma tardia, seu julgamento foi revisto e ela foi declarada inocente. Hoje ela é lembrada como uma das maiores heroínas da história da França e exemplo para muitas jovens pelo mundo todo. Essas foram apenas 7 mulheres incríveis que mudaram a história da humanidade, mas existem muitas outras histórias extraordinárias que quase ninguém conhece. Se esse vídeo chegar a 200 likes, eu trago uma parte 2, pois o que não falta são mais mulheres incríveis e extraordinárias na história da humanidade. Comente aqui embaixo, sei que tem muitas mulheres incríveis que poderiam entrar neste vídeo e por isso ele merece uma parte 2. Mas, na sua opinião, qual mulher histórica deveria aparecer no próximo vídeo? Eu sou o Rodrigo e este canal é o Império Narrativo, onde histórias ganham poder.